O que é a cultura racional? Quem é o astral superior? Que mistério envolve a vida de Manuel Jacinto Coelho? Um homem capaz de escrever 4 livros por semana e ter milhões de seguidores de sua doutrina. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, um detalhe: nós anunciamos a semana passada, neste programa, a presença dele. O nosso auditório foi pequeno para receber aqueles que vieram aqui para vê-lo pessoalmente. Aí está parte do nosso auditório, e eu vou pedir ao nosso diretor de TV, o Bitar, que mostre cenas externas agora ao vivo da Rede Bandeirantes Televisão. Aí está. São pessoas que vieram para acompanhar, para prestigiar, vieram de todo o Brasil. A presença desse homem que nós não sabemos exatamente o que é e que vamos perguntar. O que é ele? É um guru? É um sacerdote? Vamos entrevistar nesse instante, a partir desse instante, um homem com 83 anos de idade que consegue escrever até 4 livros por semana. As obras desse homem já foram lidas por 80 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo sido traduzidas em 14 idiomas. Consta que no dia em que ele nasceu, uma estrela caiu do céu. E para seus seguidores, aquela estrela significou o início de uma nova era. Esse ano, esse homem que aqui está no palco, foi agraciado com a medalha da Inconfidência Mineira, que é a maior condecoração dada pelo governo de Minas Gerais. Possui títulos de Comendador da República, dada pela Ordem Internacional dos Jornalistas. Ainda comenda Hipólito da Costa, da Associação Interamericana de Imprensa. No Brasil, ele é seguido por mais de 10 milhões de brasileiros, os quais se empenham em divulgar constantemente e espontaneamente os serviços. Na República Dominicana, seus seguidores distribuem nas ruas as suas obras, como já acontece no Brasil. Sobre o livro, eu gostaria de ler aqui um comentário, aliás, trechos de um comentário. A profunda corrente do pensamento filosófico, cosmológico, que vem dos racionalistas gregos, Tales e Anaximandro, este o maior pensador do seu tempo, 611 a 545 a.C., passando por Platão e terminando na cosmogonia intuicionista de Bergson, encontra-se nos seus elementos substanciais representadas nesse livro singular. Isso, aliado ao fato de que o livro nasceu no Rio de Janeiro, da pena de um homem de cultura cósmica, que está redigido em linguagem modesta, sem pretensões científicas, leva-nos à convicção de que esse homem é um iluminado. E esse livro, Fonte da Verdade, é de origem superior. Quem escreveu isso? Quem escreveu estas palavras foi o professor Gaspar Rodrigues Pereira, professor de Mecânica Celeste, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Cumprimento nesse instante, mestre Manuel Jacinto. Boa noite, mestre. O microfone. Mestre Manuel Jacinto, que aliás se faz acompanhar de ilustres amigos, seguidores, aos quais eu nomearei daqui a pouco. Mas eu gostaria de começar fazendo ao senhor uma pergunta, mestre. E eu gostaria de me situar nesse instante. Tivemos 2 contatos. Primeiro, quando fui levado à sua presença por amigos, jornalistas, um médico ilustre, por sinal, o Dr. Paulo Carvalho. E a segunda, quando fui nesse domingo passado para combinar com o senhor a nossa entrevista marcada. E lá eu disse ao senhor o que vou repetir aqui. Não estou aqui movido por nenhuma intenção subalterna de prejudicá-lo, de buscar lançá-lo ao descrédito, qualquer coisa. Mas também não estou aqui como um seguidor seu. Eu estou aqui como alguém que pergunta, alguém que busca saber. E quero lhe dizer que o vejo com profundo respeito.
como vejo com profundo respeito todos aqueles que representam algum tipo de caminho para Deus em busca da verdade. E começo lhe fazendo uma pergunta, senhor Manuel Jacinto. O senhor é um gênio, um profeta, um guru, um místico, um religioso ou é um novo Messias? Essa pergunta não tem sentido, porque eu não sou novo Messias. Nem queria ser. Se o novo Messias aparecesse, eu não sei o que seria dele. Quem é o senhor, Manuel Jacinto? O que é o senhor? Eu vim daqui com um raciocínio desenvolvido. Um raciocínio desenvolvido, trazer essa mensagem aqui para o povo. Aí em cima, como é que o senhor chamaria aí da onde o senhor vem? É o mundo racional. O mundo racional, representado aí, como digamos... O mundo racional. O mundo racional, porque todos são racionais. Porque todos têm raciocínio. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E Deus também é uma energia superior a todas as energias. Nós aqui não temos o direito de viver porque estamos fora do nosso natural. Nosso natural é de energia pura, limpa e perfeita. De energia de vida eterna. Aqui somos eternos, cá somos mortais, porque estamos fora do nosso natural. Seu Manuel Jacinto... Espera aí, deixa eu acabar. E aqui não temos o direito de viver. Aqui para viver, temos que trabalhar para sobreviver. Somos destruídos pelas duas energias que nos fez. As mesmas energias que nos fez, nos destrói. Não temos o direito de viver porque estamos fora do nosso natural. Já está explicado. Seu Manuel Jacinto, o senhor disse a mim que a cultura racional não é uma filosofia, não é uma religião. Não. Ela é uma cultura. A cultura do desenvolvimento do raciocínio da humanidade, para que a humanidade possa voltar ao seu estado natural. O senhor tem alguma religião? Não, é absoluto. O senhor não acredita em religiões? Admito todas. Admite todas. Mas não sou contra nenhuma. Sou a favor de todas. Mas o senhor não pratica nenhuma? Nenhuma. A cultura racional impede que o seu seguidor siga alguma religião? Não impede coisa nenhuma. Não impede. A cultura racional não é contra ninguém. Não é contra nada. É em favor de todos e de tudo, porque todos são filhos de Deus. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E que você precisa desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. O senhor acredita em reencarnação, seu Manuel? Em absoluto. Porque não existe isso. Mas segundo o seu próprio e a sua própria cultura, o ser humano... Não fala. Mas o ser humano, quando morre, ele volta na condição de animal irracional. Não é uma espécie de reencarnação, seu Manuel? Não, isso não é reencarnação. Isso é transformação da natureza. Nós estamos na categoria de bicho racional. Mas espera, deixa eu ver se eu consigo entender. Ao lado dele está a doutora Jo, que é uma seguidora fiel, é uma jovem arquiteta, brilhante arquiteta, e que abraçou essa cultura, e que é o braço direito, o braço esquerdo, vamos dizer assim, que ela é a mãe jovem daquilo que, com maior respeito, nós chamaríamos do preto velho. Muito boa noite. Boa noite, doutora. Obrigada. Continuemos, doutor Manuel, o senhor Manuel Jacinto. Então, o fato de nós voltarmos como animais irracionais não é uma reencarnação? Não é uma reencarnação. Existe espírito? Não. Na sua opinião? Ninguém tem espírito. E nesse caso, como é que se explica a Umbanda? Umbanda já é um outro espiritismo. Mas existe. Diferente. O senhor acredita? Acredito. Porque tem a do astral superior e tem a do astral inferior.
Mas espera aí, então o médium que recebe um guia, se não há espírito, o que é que ele está recebendo? Existem os habitantes do mundo racional, que muitos recebem. E já acabou a fase do espiritismo. A fase do espiritismo já terminou. E ficou então um orixá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entender. A fase do espiritismo, presta atenção, não estou tentando embaraçar o senhor, porque eu sei que são milhões de pessoas que têm as mesmas perguntas a fazer. Se a fase do espiritismo já terminou... Já terminou. E como é que se justifica as religiões espíritas hoje? E por ter terminado, os habitantes do astral superior se retiraram. Sim, mas então hoje, o médium que diz estar com espírito, um preto velho, um caboclo, aquilo não é verdade? O senhor me responde daqui a um minuto, que eu vou pedir um intervalo comercial. Peraí. O senhor quer falar antes? Então responde, por favor. Então, se a fase do espiritismo já passou... Já passou. Então aquele que está, o médium que está... Digamos, eu sou o caboclo não sei o quê, eu sou o preto velho, ele então não está com... Tudo é mistificação. É mistificação. É mistificação. O senhor quer explicar? Ou basta a sua resposta? É mistificação. Chico Xavier é mistificação, na sua opinião? Não resta a menor dúvida. É? É. Porque não existe espírito. Ninguém tem espírito no corpo. Se as pessoas tivessem espírito no corpo, não existia crimes aí sem ser descoberto. Não existiria crime sem ser descoberto. Porque a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médios para receber os espíritos daqueles torturados ou esfacelados por esse ou por aquele. Entendi. Então o espírito da vítima viria dizer que aquele... Eu vou pedir um intervalo comercial, porque depois eu quero conversar com o senhor. O senhor me deu uma explicação, parece que domingo, muito curiosa, sobre os discos voadores. Aliás, há quem diga que o senhor Manuel Jacinto é um extraterreno. E segundo a cultura dele... Não, todos são extraterrenos, porque todos têm raciocínio. Você é o extraterreno que saiu daqui e veio parar. Pena que esse programa hoje seja tão mais curto. É assunto para se conversar muito, mas muito mesmo. Eu vou pedir um intervalo comercial, volto para conversar com o senhor, mestre. Até já. Diretamente dos estúdios da Rede Bandeirantes Televisão, ao vivo, entrevistando o Racional Superior, mestre Manuel Jacinto. Doutora Jô, eu queria fazer uma pergunta à senhora. A senhora, desculpe, mestre, mas é que a doutora Jô também é capaz de explicar muito, porque ela tem uma missão dentro dessa cultura racional. A gente que tem acompanhado os seus programas através de televisão, que ela faz um programa, inclusive, no Rio de Janeiro. Verdade. Doutora Jô, quem é Manuel Jacinto? Manuel Jacinto Coelho é um habitante do mundo racional materializado na Terra. É um ser que já nasceu aqui na condição do raciocínio desenvolvido, com essa missão de distribuir essa cultura, a cultura racional, que veio nos esclarecer justamente quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Mestre Manuel Jacinto, eu perguntei ainda há pouco ao senhor sobre Chico Xavier. E a televisão é muito ingrata quando nós somos escravos de um tempo. E eu estou fazendo esse programa cada vez mais corrido, porque o nosso tempo se exaure. Hoje eu pretendia fazer um programa muito mais amplo. E eu não quero de maneira nenhuma deixá-lo aqui embaraçado, em consequência da minha pressa de não ter lhe dado tempo para responder as minhas perguntas. Quando eu lhe perguntei, então Chico Xavier é uma mistificação? O senhor respondeu, claro que é. Eu quero lhe dar de novo a oportunidade, se o senhor quiser, de explicar a sua resposta, ou o senhor fica simplesmente na resposta? A minha resposta é o seguinte: se todos tivessem espírito no corpo, a nossa justiça tinha que ter lá os melhores médios para descobrir esses crimes misteriosos. Então a resposta foi reafirmada. Senhor Manuel Jacinto, disco voador
que todo mundo vê, algumas pessoas veem, fotografam e tal, inclusive aviadores, o próprio ministro da Aeronáutica, numa certa oportunidade, veio e disse que realmente havia sido constatada a presença de objetos estranhos não identificados, objetos voadores não identificados. O que é o disco voador, segundo a sua cultura? São habitantes do mundo racional que vêm aqui na Terra anunciar a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Se apresentam de todos os tamanhos. Eles precisam daquele disco? Não, apresentam-se de diversas maneiras. E de diversas formas e de diversos tamanhos. Então aquilo e diversas cores. Então deixa eu explicar. Então não existe aquele disco voador de metal, sei lá, daquela coisa. Aquilo é uma forma que eles tomam, é isso? Não tem dúvida nenhuma. Eles se materializam na forma de um disco? Essa é a sua opinião? Se materializam. Seu Manuel Jacinto, mais uma pergunta. O senhor veio então, segundo a doutora Jo, que conhece bem a sua cultura, com a missão de trazer uma nova cultura para o mundo inteiro, é isso? A cultura do desenvolvimento do raciocínio. E o senhor é o único no mundo? Perfeitamente. O único? Porque não tem segundo nem terceiro. O senhor acredita então, seu Manuel, que a sua cultura vem para melhorar este mundo, é isso? Perfeitamente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta impertinente, mas que eu considero lógica. Veja bem, se eu tenho uma missão tão grande para fazer neste mundo imenso, com milhões e milhões e milhões de habitantes, com países enormes a longa distância, este ser ou esta força maior que enviou o senhor para aqui, não teria, não sei, quem sou eu para julgar lá como pensaram? Ao invés de ter mandado só o senhor, ter mandado mais alguns, vamos dizer, cada um para um país que não precisava traduzir os livros, ele já chegava e ele falava para o seu povo e seria a tarefa mais rapidamente ou de mais fácil solução, porque senão eu acho que vai demorar muito um homem só para resolver o problema do mundo inteiro, não, senhor? Não é possível. Não é possível. Como não é possível? Mandar mais? Não é possível. Não é possível vir outros. Mas sim, eu tive essa coragem. Mas a mesma força que mandou o senhor. Eu tive essa coragem de me materializar aqui como bicho, para salvar a bicharada do chão. O que é ser um ser iluminado? Iluminado. O senhor é um ser iluminado segundo as pessoas que estudam a sua cultura racional. A doutora Jo acaba de dizer. O que é ser um ser iluminado? Ligado ao mundo racional. Ligado ao verdadeiro Deus. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Que é uma energia superior a todas as energias. É uma pena. O tempo voa, é tanta pergunta a fazer. Este é um ser iluminado. Este é um ser iluminado. É um iluminado. Existem outros seres iluminados na Terra além de Manuel Jacinto? Não. Existe? Não existe. Não. Não existe. Não existe, porque nem todos tiveram essa coragem de vestir essa roupa de... E quando o senhor... De lama. O senhor é um ser humano. O senhor mesmo disse que aceitou essa missão terrível de vir como um animal, que é o ser humano. E quando o senhor, como ser humano, terminar esta vida que todo ser humano tem que cumprir, tem princípio e fim, como é que fica? A obra já estará pronta. A obra são os livros. São os livros. A obra já estará pronta. Eu vou pedir vou pedir mais um intervalo comercial e volto a conversar com o Racional Superior. Até já. De Costa, olha aí. São imagens dos pátios da Rede Bandeirantes Televisão, onde milhares de pessoas aqui vieram, bandas de música, vieram representantes, vieram pessoas de todos os estados desse país espontaneamente aqui para prestigiar o seu guia, vamos chamar assim, o seu mentor ou o seu orientador. O nosso auditório lotado, e eu tenho absoluta certeza de que milhões de pessoas nesse instante estão nos acompanhando atentos. Alguns já seguidores e outros curiosos sobre a matéria. Seu Manuel Jacinto, quero lhe fazer, antes, apresentar um pedido de desculpas, porque eu pretendia que o nosso tempo fosse mais largo, mas as contingências, de repente, nós temos compromissos de programação. Mas sua pessoa vai lá em casa, né? Eu quero perguntar ao senhor, o senhor aceita para a próxima semana, quem sabe a outra, nós anunciaremos com devida antecedência,
nos dar outra entrevista mais ampla, para nós podermos perguntar tudo o que queremos e o senhor responder o que quiser. Eu vou responder. Tudo que você quiser eu respondo. Que eu sou preparado para isso. Nós podemos marcar com o senhor? Não, vai lá no dia da divina providência. Que dia é? Fica muito longe. Eu quero saber, nós podemos marcar, doutora Jo, para a próxima semana? Podemos marcar, sim. Faremos um programa especial, direto de algum lugar, ou do Rio de Janeiro, quem sabe lá. Nós fazemos lá direto no do Retiro próprio Nacional. Retiro, que é uma oportunidade de mostrar também. Doutora Jo, muito obrigada. Dele material que é muito grande e muito bonito. Eu agradeço a sua presença, doutora Jo. Quero lhe Muito obrigada também, Will. Quero qualificar para os senhores a doutora Jo. Doutora Joaci Eneida Cortes é arquiteta, é o braço direito do mestre Manuel. É a pessoa que toma todas as providências referente à cultura racional, tanto para o Brasil como para... Sob a orientação dele, sim. Para o exterior. Acompanham nesta noite, além de milhares de amigos ao mestre Manuel, acompanham-no também Nilza Lopes, é pioneira da cultura racional em São Paulo. João Cruz, jornalista do Rio de Janeiro. Hamilton Rodrigues, esposa do falecido e pranteado ator Procópio Ferreira, o maior patrimônio do teatro brasileiro. Acompanhando também o Dr. Belmiro Arruda, advogado da cidade de Franca. Também prestigiam a presença do mestre Jacinto e assim prestigiando também o nosso programa com suas ilustres presenças, um dos mais famosos, competentes e prestigiados neurocirurgiões deste país e do mundo, Dr. Paulo de Carvalho. É uma honra tê-lo tido aqui, doutor. Doutora Irene Lopes, advogada. Doutor José Rodrigues de Almeida, médico. Ney Rodrigues, amigo pessoal. Doutora Joaci, a quem já nomeamos, e o mestre Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Doutor Agostinho. Doutor Agostinho. E são tantos os amigos. Mestre Manuel Jacinto, nós ficamos com muitas perguntas ainda a fazer. E sei que o senhor há de ter muitas respostas a dar. Tenho. Nós deixamos então no ar esta promessa. Olha aí, mas escuta uma coisa. Escuta. A cultura racional não é contra coisa nenhuma. Não é a favor de todos e de tudo. São essas coisas que nós gostaríamos de esclarecer. Eu tenho muitas perguntas e sei que você de casa também. Está combinado então um programa com ele. E você que tem perguntas, nesse dia, com um programa especial, talvez tenha a oportunidade de fazê-la. Vamos convidar pessoas, inclusive de outras religiões. Obrigado ao Pai Jamil, que aqui representa a Umbanda, as tendas espíritas do Brasil.